Pessoal, começando mais um on-chain da semana, a gente vai abordar esses tópicos, um pouquinho diferente do que a gente faz, começando pelo panorama macro, indo para a análise do Bitcoin, indicadores on-chain, terminando aqui com a análise de um TVL das principais chains e análise de MakerDAO, que é um ativo que está performando bem nas últimas semanas. Bom, começando com a dívida dos Estados Unidos, que depois, né, que foi suspenso aí o teto da dívida até 2025, a dívida total cresceu basicamente desde junho 1 trilhão por mês, atingindo aí 33 trilhões, o maior valor já registrado da dívida americana. Em consequência, né, da dívida estar nesse patamar e as taxas de juros estarem em 5 e poucos por cento, o percentual do PIB gasto para pagar os juros da dívida hoje é de 14%, é o maior número registrado desde 1999, ou seja, 14% das receitas vai para pagar juros, somente os juros da dívida. Isso é, né, você vê que desde 2000 ali ficava em torno de 10%, depois próximo de 8%, 7%, agora foi para 14%. A inversão da curva de juros está no maior, né, delta aí, já registrado desde a crise de 29, mesmo patamar, na verdade, que precedeu a crise de 1929. O M2, né, que é o Money Supply, está contraindo no nível mais profundo já registrado. Né, a gente está acompanhando essa retirada de liquidez aí, tanto com diminuição do balanço do Fed quanto aumento das taxas de juros. Isso está fazendo a contração do M2, né, atingir níveis recorde, né? A dívida de cartão de crédito, né, já está no maior nível desde 1992. Isso também não é nada saudável, principalmente olhando o lado do consumo, né, pode afetar aí muito o consumo e afetar a economia, que não foi sentido, né, o consumo continua alto. Né, as delinquências também de cartão de crédito, empréstimo de bancos, né, também está no maior nível desde de 1991. Pedidos de falência, né, também está em níveis já registrados em patamares de crise. Né, a gente está em 2023 nessa linha pontilhada horizontal. Então a gente está vendo que realmente os indicadores estão muito negativos, isso já estão há algum tempo, mas alguns deles estão piorando rapidamente, a gente vai ver isso mais à frente. Aqui a narrativa, né, de soft landing ganhou muita força no mercado. Aqui eu acho que é a medida de sentimento, né, de quanto isso está sendo falado, e a narrativa de recessão enfraqueceu. E isso, quando a gente compara a recessões anteriores, essa métrica de sentimento ela se comportou da mesma forma. Né? A gente teve aí os anos 2000, 2006 ali destacados no gráfico. Aqui são os indicadores que eu comentei, que a gente pode ver pela legenda. O quadrado azul significa a medição desse indicador nos 6 meses atrás e agora recentemente. Você vê que alguns, como o non-farm payrolls, tá piorando rapidamente, outros já estão em patamares ali de risco elevado de recessão. Então o macro aí está bem se deteriorando. Aqui os índices, o número de meses consecutivos em declínio de indicadores, como a gente tem visto aí. Então a gente está há 17 meses seguidos de piora em indicadores no geral da economia. E para piorar tudo isso, agora a gente teve um choque negativo de oferta aí do petróleo vindo da Arábia Saudita, né, e isso está fazendo com que o preço do petróleo subir bastante. A gente viu o preço do petróleo sair ali do nível de $65, mais ou menos, batendo quase 93, né, 92,70. O JP Morgan soltou um report dizendo que acredita no preço do petróleo aí nos próximos meses batendo $150 devido a esse choque de oferta negativo. Então isso pode afetar muito também, principalmente a inflação, né, com o preço do petróleo explodindo aí.
E aqui um retrato gráfico do SP500 durante a crise de 2008, né? Lembrando que nessa crise bancária dos subprimes, etc., o Bitcoin não existia, ele foi criado logo após, né? Então aqui a gente tem alguns fatos que levaram a, a capitulação final ali na parte direita do gráfico. Isso é menos importante, mas achei legal compartilhar isso. E então vamos entrar agora na análise do Bitcoin, mas antes, né, só para resumir, a gente está vendo os indicadores bem ruins. O PIB está, né, tá positivo, crescimento, projeção para esse ano, mas isso ainda pode haver piora nisso, né, no próximo ano. Isso é um risco que o mercado não precifica ainda, da gente entrar numa recessão e talvez o Fed manter os juros altos por mais tempo. Isso já mudou um pouco, na verdade, o sentimento, né, na última reunião do FOMC. E, enfim, a gente acompanha isso de perto aí. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter o halving do Bitcoin num ambiente de juros altos, né, e num ambiente onde há uma probabilidade de recessão. Então, estou curioso para ver como o Bitcoin vai se comportar. Acredito até que o Bitcoin possa se comportar bem, né? Se a gente ter uma demanda por ouro, por exemplo, a gente pode ver o Bitcoin performando bem. Mas isso a gente vai ver, né, mais para frente. Bom, agora entrando na análise técnica aqui do Bitcoin, a gente está numa figura gráfica de triângulo descendente, né, onde tem essa LTB aqui vindo do topo de 2023 em 32 mil dólares, e esse suporte aqui que tem segurado bastante, mas ele, né, está sendo testado aí já algumas vezes, e agora no curto prazo a gente pode ter uma clara tendência de baixa, né, formando topos descendentes aqui no ativo e fundos descendentes, né, então Bitcoin no 4 horas, né, no curto prazo, apresentando uma tendência de baixa, não teve força para romper essa LTB e a resistência principal no curto prazo, que seria 28.167, que foi o pump lá da notícia da Grayscale, né, vencendo aí o processo contra a SEC. E a gente tem um suporte aqui em 25.300 e 24.900. Principalmente, acredito que se a gente tiver uma retração até aqui, dependendo de como o preço chegar aqui, os indicadores RSI, pode ser que faça sentido uma entrada, ou se não, a gente vai romper essa figura gráfica, que é uma figura bearish, né, tende a romper para baixo na maior parte das vezes. A gente vai ver o Bitcoin testando essa região aqui embaixo, entre os 21.500 e os 19 mil dólares. Então, nada a se fazer nesse momento, enquanto estiver aqui nesse range, né? Ou a gente testa aqui para uma entrada, ou a gente rompe a LTB né, e transforma essa região aqui em suporte para continuar um movimento de alta. Até aqui, nada a se fazer. Bom, agora entrando nos indicadores on-chain que eu separei hoje, começando aqui por uma análise de preço de short-term holders, long-term holders e o realized price geral do mercado. Os short-term holders já estão em prejuízo, né? O preço realizado deles é de 27.854, o preço do Bitcoin está em 26.300 aproximadamente. Isso pode colocar uma pressão de venda um pouco maior, porque esses short-term holders eles têm mais aversão à perda, então eles são mais propensos a gastar, né, a realizar perdas no mercado. O preço dos long-term holders está bem próximo do preço realizado, o que faz sentido, né? A maior parte da oferta, hoje 80% quase, está na mão dos long-term holders, então o preço médio deles vai ser basicamente o preço médio, né, do mercado. E lembrando que em 2019, que foi um ano pré-halving, onde a gente teve aquele bull market inicial ali em 2020 até 2021, a gente testou, o preço voltou para testar o preço realizado do mercado, que era mais ou menos 3 mil e poucos dólares, antes de subir novamente. Então, se a gente for replicar esse comportamento histórico, o preço tende a testar aqui o preço realizado antes do halving, a gente iniciar um movimento de alta mais consistente. Aqui, rapidamente, análise de mercado futuros, a alavancagem está muito baixa, taxa de financiamento em 0,36, isso é bem baixo. O que significa que o próximo movimento do Bitcoin ele vai ser spot driven, né? Ele vai ser levado por volume spot.
Então, se o mercado cair, significa que as pessoas estão vendendo sem liquidação, porque a taxa de financiamento e o open interest também está baixo, né? Desde o início do ano, a gente pode ver aqui que é um dos níveis mais baixos, né, já registrados nesse ano de 2023. E o nível de alavancagem também está em 0,22, né, que é essa linha preta aí, está num nível bem baixo, já registrado aí durante o ano, né? Lembrando que o time frame aqui é year to date. Então, o próximo movimento do Bitcoin vai ser levado por mercado spot. Bom, aqui é a taxa que eu acabei de mostrar. Aqui é um gráfico das baleias, né, a oferta dentro dos endereços maiores que 100 mil, que é essa linha azul mais escura, e entre 10 mil e 100 mil. Então a gente vê que houve um dump dessas carteiras recente, né, no mercado, que fez com que o preço caísse aí, não tivesse força para romper ali a resistência, a LTB. Então essas carteiras estão dampando o Bitcoin, que é um mau sinal, né? Essas baleias vendendo aí não é um bom sinal. A gente pode ver aqui pelos inflows na Binance também aumentaram demais desde o topo aqui em 31 mil, são essas barras amarelas. Então veja que durante o ano nunca houve tanto inflow na Binance de Bitcoin de baleias, né? Geralmente isso precede venda e veja que o preço desde então vem caindo. Tanto na Binance quanto nas outras, Coinbase, OKX, todos aqui estão apresentando inflows altos nesse momento. Aqui aí é um comportamento líquido, né? Net flow, a gente vê também que o net flow está positivo, apesar mesmo, quer dizer, está positivo porque houveram muitos depósitos. Vê que na Binance aqui teve um saldo positivo aqui de 5.857 bitcoins no dia 1º de setembro. Dia 22, saldo positivo de 3.300. Então, as baleias estão vendendo nesse momento. O perfil de volume continua decaindo. A gente teve um spike aqui ontem, né, na verdade. O indicador tem um lag aqui. Pode ser que esse volume aumente, porque o mercado está com a volatilidade baixa. Enfim, a gente está aguardando. Esse volume ele leva em consideração o volume spot e futuros também. E ele é um percentual em relação à oferta total do ativo versus o que está ilíquido, né? Que a maior parte da oferta está ilíquida. Então a gente vê aqui que está em percentual a escala, né? O volume aqui de 0,052% nesse momento. Bom, aqui o gráfico que a gente sempre acompanha é depósitos nas exchanges de USDT. O Paulo até mandou um gráfico aí no grupo em relação a isso, né? O que leva a crer que a gente ainda vai permanecer sem vol até o volume de stablecoins aumentar aí, pelo menos depósitos de USDT, né? A gente vê aqui que 2 picos no ano levaram a grandes movimentos de alta. Depois a gente não teve muita reação. E olhando graficamente para isso, a gente vê a relação aqui do market cap do Tether mais o market cap da USD Coin dividido pelo market cap total, incluindo Bitcoin, Ethereum e todas as stablecoins. Toda vez que, eu já mostrei esse gráfico, mas explicando novamente, toda vez que toca nessa LTA aqui, a gente forma fundos, né, macro, quer dizer, forma topos macro no Bitcoin, e quando toca aqui no topo, a gente forma fundos macro no Bitcoin. Aqui foi junho, né? Foi um pouco antes da FTX, depois aqui no outubro, novembro, mais uma vez. E desde então a gente vem subindo o Bitcoin, né? O mercado, o volume de stablecoins caindo, então o gráfico vem caindo. Agora a gente está trabalhando aqui nessa região da LTB. O preço no semanal aqui rompeu as médias de curto prazo e está consolidando acima. Se esse preço aqui, se esse indicador, né, for subindo, significa que o market cap das stablecoins vai estar ganhando força versus o total, o Bitcoin vai estar caindo. Então é um indicador que eu observo, tem uma correlação direta, né, inversamente proporcional com o Bitcoin, e vale muito ficar de olho nisso. Ou a gente vai eventualmente perder essa relação aqui, o que eu acho difícil, né, porque tem toda a ligação entre as stablecoins e a direção do mercado. Aqui agora sobre o Ethereum, 2 pontos que eu achei interessante destacar. Primeiro, o número de Ethereums, né,
Um positivo, que seria esse ponto aqui, seria um ponto positivo, atingiu 22% da oferta, né? Quando o contrato de depósito de staking foi aberto lá após Chapela Upgrade, onde as pessoas podiam sacar e depositar sem lockup. A gente estava em torno de 11 ou 12%, agora está em 22%. Então dobrou o número de Ethereum num espaço de tempo curto. Então isso me leva a crer que vai ter cada vez mais demanda por staking de Ether, e isso pode atingir níveis, né, dos concorrentes aí principais que giram em torno de 70%, 60%. Cardano, BNB, enfim, Solana, Polkadot, todas as Proof of Stakes trabalham nessa faixa aí do percentual do supply em staking. O Ethereum vai chegar nesse número com certeza e está ganhando velocidade nisso aí, então é um ponto positivo. O ponto negativo é que a atividade da rede tem caído bastante, então a gente viu o supply, né, dos últimos 30 dias ficar maior do que, quer dizer, ficar o que está sendo emitido de Ether, né, pela rede normal está maior do que o que está sendo queimado via atividade. Então a gente pode ver aqui, ó, 66.917 Ethereum emitidos versus 50.800 queimados pelo IP1559, que toda vez que há uma transação, uma taxa de gás é queimada. Então isso reflete a baixa atividade na rede e o Ethereum voltou a ficar inflacionário nos últimos 30 dias. Isso não tem sido um comportamento comum desde quando isso começou, né? Se a gente pegar, claro, desde o The Merge, né? Ou seja, aqui, ó, tava ali, o, o resultado, né, ainda fica deflacionário, mas nos últimos 30 dias, o que é um indicativo que eu quero mostrar de baixa atividade na rede, tem levado a uma inflação baixa, mas, né, isso reflete direto a atividade na rede. Bom, agora chamar atenção rapidamente aqui para o TVL das principais chains. O que eu quero chamar atenção é para Base, Optimism, Polygon e Arbitrum. Arbitrum e Optimism são redes novas, a Base mais nova ainda, e veja como o TVL, que é o Total Value Locked, né, quanto de Ethereum tem ali travado no contrato inteligente dessas chains, o quanto isso está crescendo rápido, né? A Base, por exemplo, passou a Solana, né, e a Arbitrum e a Optimism passaram também Solana e Avalanche, que são redes mais antigas, e a Arbitrum está se aproximando da BSC, né? Você vê aqui 1.6 bi versus 2.8 bi da BSC. Né, Ethereum e Tron continuam liderando aí. A Tron, esse número aqui, cara, ele é muito artificial, né? O Justin Sun, ele infla muito a liquidez na rede da Tron via ST ou SDT, enfim, aquelas stablecoins malucas que ele cria. Mas tudo bem, são 6 bits de TVL, o Ethereum 20, mas o que eu queria chamar a atenção era para essas chains de segunda camada, que é um nicho que a gente acredita que vai performar bem e já está chamando a atenção, pelo menos no TVL, ultrapassando redes grandes, né, redes já mais antigas. Aqui, por exemplo, Cardano, por exemplo. Então, tem chamado a atenção também quanto a isso. Agora, para encerrar o on-chain, eu queria chamar a atenção para o MakerDAO, que é um dos ativos aí ligados a Real World Assets. Por quê? Né, o MakerDAO tem um mecanismo de emissão da DAI, que é a sua stablecoin, colateralizada em Bitcoin, Ethereum, outras stablecoins. Então, à medida que há entrada de TVL no protocolo, né, há emissão de DAI, proporcionalmente controlada pelo CGP, que é o contrato de colateralização, que calcula automaticamente ali o nível de colateral para poder emitir o stablecoin. Mas o porquê de MakerDAO estar subindo tanto, né? A gente já valorizou, se pegar aqui desde janeiro, ó, já valorizou 177%. Né? Seria mais de 2 vezes aí o que o Bitcoin, quase 3 vezes o que o Bitcoin está performando nesse ano. É uma das poucas altcoins aí que está performando melhor que o Bitcoin. Isso porque eles lançaram um protocolo chamado Maker Improvement Proposal, né, MP65, que dá acesso à tesouraria de Treasury Bills dos Estados Unidos via on-chain. Então eles podem render juros desses ativos dentro do ecossistema da Maker,
E isso está atraindo TVL, a gente vê aqui que já chegou a 507 milhões de dólares, né, dentro da MakerDAO, ativos do mundo real, aí, principalmente Treasury Bills, né, dos Estados Unidos. E esses ativos rendem juros, né, e isso beneficia todo o ecossistema da Maker, porque tem mais demanda por DAI e tem mais demanda, né, pelo token, que não tem tanta não acrua tanto valor, porque nenhuma dessas transações utilizam Maker, mas reflete, né, no hype aí do protocolo, que está subindo por causa disso. Então a gente vê que é um nicho também que a gente acredita bastante. Aqui tem esse outro dashboard da Doom mostrando o balanço patrimonial aqui. Tem alguns ETFs, né, tem alguns T-bills, cash, enfim, tudo isso do mundo real colocado on-chain aí dentro da MakerDAO. Então, bem interessante, é um nicho que a Frax, por exemplo, faz parte desse nicho, a gente fez a research, né, da Frax, mas Maker, sem dúvida, é o principal protocolo, porque é o mais antigo e é o mais consolidado, e isso está sendo refletido aí no preço do ativo. Bom, pessoal, esse foi o on-chain de hoje aí.